E eu quero convidar a igreja nesse momento, mesmo sentado, a ler comigo Romanos 16, o versículo 3. Romanos 16, versículo 3. Fé, ação e testemunho. Fé, ação e testemunho. Romanos 16, versículo 3. Vamos ler todos juntos? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua palavra mais uma vez nesta manhã. Irmãos, que saudação gostosa, bonita do apóstolo Paulo. Ele lembrar desses irmãos queridos. Saudai Priscila e Áquila. Por quê? Qual motivo? O que levou o apóstolo Paulo a saudar esse casal desta forma? O texto continua dizendo: meus cooperadores em Cristo Jesus. Na época que o apóstolo Paulo estava vivendo, ele não falou que foram meus cooperadores. Ele está dizendo que são meus cooperadores em Cristo Jesus. E é sem dúvida alguma, irmãos, inquestionável para os irmãos que já ouviram falar a respeito de Priscila e Áquila, da referência bíblica que nós temos a respeito deste casal. Um casal extremamente abençoado, um casal cooperador com o Evangelho, um casal que podemos tirar citações e fatores como relacionamentos no trabalho, casamento e evangelismo. Um casal que deu certo, funcionou. Um casal que podemos nos espelhar e trazer para nós grandes possibilidades para a vida da igreja. No registro bíblico a respeito de Priscila e Áquila aparecem 6 citações, meia dúzia, 6 citações a respeito desse casal, e todas elas dizendo a respeito de como eram e foram crescendo dentro da palavra de Deus, até o resultado final, que o apóstolo Paulo diz que foram cooperadores em Cristo Jesus. É um casal que a gente busca o espelhamento nele. Mas quem era Priscila? A Bíblia fala pouco sobre Priscila, fala mais sobre Áquila. Mas Priscila, ela era da cidade de Prisca. E esse sobrenome Prisca pertencia a uma família tradicional na cidade. E o apóstolo Paulo chama de Priscila, porque segundo os historiadores, o nome dela poderia ser Prisca. E Priscila era um nome diminutivo, carinhoso, que o apóstolo Paulo tinha para com a Prisca, ou seja, para com Priscila. Então ele acostumou chamar Prisca de Priscila, um sobrenomezinho carinhoso que ele tinha com ela. Então essa família de Priscila era uma família tradicional na cidade, uma família de peso, uma família que tinha certas considerações para aquela época, inclusive em questões de posição social, logicamente. E depois Áquila. Quem era Áquila? Áquila era um judeu natural do Ponto, que fabricava tendas. Está escrito em Atos 2, 18, versículo 2. Ponto, onde Áquila vivia ou nasceu, ele era uma província da Ásia Menor, no norte da atual Turquia. Então naquela região morava um certo número de judeus. E esses judeus que moravam lá, estiveram também em Jerusalém, no dia de Pentecostes. Então eu levo a entender que Áquila tinha um certo conhecimento da palavra de Deus, porque ele morava onde moravam os judeus que estavam lá no Pentecostes. Também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1, diz que esses judeus eram mencionados por Pedro como o local onde se encontravam os eleitos, que eram forasteiros da dispersão. Quando aconteceu este evento, também estavam os judeus onde Áquila morava. Então eu levo a entender, irmãos, querida igreja, que Áquila é uma pessoa que conhecia pelo menos o Evangelho, né? Ele conhecia, já tinha ouvido falar nas Escrituras. Priscila, a gente não sabe a respeito dela com detalhes, mas Áquila, pelo seu convívio familiar, pela sua estrutura, onde morava, leva a entender que ele já tinha um certo conhecimento da palavra, né? Priscila e Áquila moravam em Roma. Os dois, casados, moravam em Roma. Quando o imperador Cláudio
decretou que todos os judeus fossem banidos, expulsos da cidade, da capital do Império Romano. Nesse momento, nessa época, eles eram casados. Então, houve uma fala na cidade, uma pronúncia na cidade, de que o imperador Cláudio teria expulsado a todos os judeus da cidade. Então, o que aconteceu? Eles saíram da cidade e largaram tudo para trás. Imaginemos nós, queridos irmãos, uma mudança repentina, uma ameaça, e que nós somos obrigados a deixar o nosso lar, deixar a nossa casa praticamente de porteira fechada. Nós queremos lembrar da história da igreja, principalmente em relação ao povo romano, que eles eram extremamente carrascos. Eles açoitavam os cristãos de forma tremenda, muito brutal. Áquila e Priscila não queriam entrar na estatística dessa brutalidade. Então largaram tudo para trás, de imediato. Largaram o seu lar para trás e mudaram para outra cidade. O que aconteceu é que eles, em primeiro lugar, ganhavam a vida juntos. Áquila e Priscila, eles fabricavam tendas. A profissão deles era fazer tendas. Por quê? Porque na época de Áquila, todo judeu, os pais ensinavam suas crianças a ter uma profissão. E os pais ensinaram a Áquila a fazer tendas. E diz a Escritura que ele fazia muito bem, porque as suas tendas eram feitas de tecido rústico, de pele de cabra, e que exigia grande habilidade para cortá-las e costurá-las da forma correta. Ou seja, era um ofício muito específico, necessitava de treinamento, necessitava de extremo conhecimento. Áquila adquiriu essa habilidade e depois ele ensinou para sua esposa Priscila. E ela alegremente o ajudava em seus negócios. Então, olha só, em algum momento da história, Priscila e Áquila saíram de Roma e foram para Corinto, e nesta cidade, eles então tiveram um novo local para trabalhar. E quem trabalha com comércio, normalmente tem seus pontos estratégicos. E a gente leva a entender que Priscila e Áquila tiveram seu ponto numa pracinha, numa praça. Quando o apóstolo Paulo chegou, que viu aquele estabelecimento, que viu aquela produção de tendas, que também era a produção do apóstolo Paulo, se aproximou deles. Então ali, irmãos, começou um relacionamento entre eles, posto que o mesmo ofício do apóstolo Paulo era o mesmo ofício de Priscila e Áquila. Então naquele momento, no visual, Paulo chegando na cidade, percebeu, visualizou que tinha alguém produzindo o mesmo que ele fazia, que era tendas. Então se dirigiu ao local e ele fez uma grande amizade com eles. Na casa de Priscila e Áquila, em Éfeso, reunia-se uma comunidade cristã. E foi nesse período que Paulo escreveu sua primeira epístola aos Coríntios. Depois Paulo muda para Éfeso, eles também vão para Éfeso, e nesse exato momento de Éfeso, Paulo começa a escrever a sua epístola aos Coríntios. Irmãos, de forma que Priscila e Áquila foram extremamente necessários, imprescindíveis para o crescimento do Evangelho. Paulo, o apóstolo Paulo, usufruiu extremamente das pessoas de Priscila e Áquila em conhecimento, em habilidades, em sabedoria para propagar o Evangelho. Mas também, irmãos, para servir de base para aqueles que estavam também chegando no Evangelho. O nosso título diz que fala sobre fé, ação e testemunho. Atos, capítulo 18, versículo 4. Apóstolo Paulo lembra os irmãos que ele estava residindo na casa de Priscila e Áquila. Atos, capítulo 18, versículo 4, vai dizer assim, ó: e todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Aí, irmãos, começa a nossa trajetória relacionada a respeito da fé. Porque neste momento diz que todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. O apóstolo Paulo, ele foi para a cidade e ele estava na sinagoga falando, testemunhando a respeito da vida de Cristo Jesus. Ele estava na sinagoga falando sobre isso. E o capítulo de Atos 18, versículo 7 em diante, vai dizer que
entrou na sinagoga um homem chamado Tício, justo, que era temente a Deus. E Tício tinha uma casa anexa à sinagoga, ao lado da sinagoga, muito próximo à sinagoga. E nesse momento, irmãos, tanto Tico creu no Senhor, mas também como Crispo, que era o principal da sinagoga. Eles creram no Senhor. Estavam na sinagoga, ouviram a palavra e creram e foram convertidos ali. Não só eles se converteram, mas com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Irmãos, eu faço uma pausa para falar 3 coisas importantes nesse momento. A primeira é que, como o apóstolo Paulo passou a morar junto com Priscila e Áquila, eles iam juntos todos os sábados à sinagoga. Percebem isso? Estamos morando juntos, vamos cultuar juntos. Então os 3 estavam todos os sábados na sinagoga. E na sinagoga, o segundo ponto, a segunda coisa é que na sinagoga, nem todos ali aceitavam o testemunho de Paulo. Sinagoga era um local de portas abertas, entravam todos quantos queriam ouvir a palavra de Deus. E ali tinham os neófitos, novos na fé, aquelas pessoas que ouviam falar do Evangelho, e tinha aquelas pessoas que só queriam pescoçar, dar uma olhadinha o que estava acontecendo ali dentro. Então nem todo mundo ali era convertido. Percebem isso? O que aconteceu? Alguns resistiram e blasfemaram das palavras do apóstolo Paulo. Ele estava pregando, testemunhando à frente, e as pessoas sentadas ali, organizadas de uma certa forma, alguns resistiram ao testemunho do apóstolo Paulo e blasfemaram a respeito da conduta dele. Por isso, o apóstolo Paulo, com prudência, achou melhor deixar a sinagoga, e Tício, o justo, fez um convite para Paulo de fazer então um ponto de apoio, uma pregação na casa dele. Como eu disse, era muito próximo, ao lado, tinha uma proximidade com a sinagoga. Então, era uma casa muito próxima, em que Deus abençoou muito o ministério do apóstolo Paulo, que Paulo saiu da sinagoga, a convite de Tício, foi para logo ao lado, e ali, quem quisesse, irmãos, ali já estaria uma igreja formada, aqueles convertidos, novos na fé, então, estariam indo ao lado, para poder ouvir mais a palavra de Deus. E aquelas pessoas que blasfemaram, que falaram mal, estavam sem acesso à casa de Tício, porque era um lugar, digamos assim, mais restrito. Sinagoga era um lugar mais aberto, era um ponto de apoio, um ponto de pregação. Mas foram para a casa de alguém da cidade, então esse movimento ficou mais restrito. E a terceira coisa, em Atos 18, versículo 11, diz que Paulo ali na casa de Tício permaneceu 1 ano e 6 meses, ou seja, foram 18 meses na casa de Tício, pregando, falando a respeito da vida em Cristo Jesus. Irmãos, prestem atenção, por estratégia, para evitar contendas, Paulo deixa a sinagoga e montou um ponto de pregação bem ao lado, onde quem estava indo queria verdadeiramente, com o coração aberto, aprender a respeito das coisas relacionadas a Cristo Jesus. E logicamente, quem estava acompanhando o apóstolo Paulo? Priscila e Áquila. Esses 2 estavam juntos com o apóstolo Paulo o tempo inteiro. Foram 18 meses, irmãos, 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses, tendo experiências com o apóstolo Paulo, das mais diversas possíveis. Imaginemos nós, queridos irmãos, que Priscila e Áquila tiveram o privilégio de ouvir um dos grandes mensageiros, portadores da palavra de Deus, um dos grandes crentes da época, um homem que viveu possibilidades, testemunhou açoites, viveu na pele, na sua carne, a maldade do homem. Ele tem também na sua pele a conversão, ele teve na sua pele aquilo que Deus desejou para a vida dele, que foi uma vida de testemunho. Ele não só sofreu, como também viveu com muita alegria. Por quê? Porque ele testemunhava a respeito da vida em Cristo Jesus. E olha só o privilégio de Priscila e Áquila, estar do lado, convivendo com um homem desse. Experiências e mais experiências. Ali eles foram aprendendo e alimentados pela palavra de Deus. Irmãos, e a gente estica um pouquinho essa conversa, porque quando eles terminavam ali esse testemunho do apóstolo Paulo, essa conversa, esse bate-papo na casa de Tício,
eles voltavam depois para a casa de Priscila e Áquila. O que acontecia naquela casa é que, comumente nós também convivemos com isso, quando nós convidamos um pastor, um pregador, um mensageiro, para ir na nossa casa, lanchar, almoçar, somos hospitaleiros a esse ponto de dar guarida a essas pessoas que vêm nos visitar, nós podemos perceber que o tempo inteiro nós conversamos sobre questões bíblicas, não é verdade? Agora imaginemos o Priscila e Áquila com o apóstolo Paulo dentro de casa. Depois de estar na sinagoga, passou para a casa de Tício, e depois na casa deles ali, convivendo a todo momento, tecendo suas tendas ali, costurando, reformando e falando a respeito da palavra de Deus. E é incrível também que aqueles que entravam no comércio para comprar ou para fazer algum tipo de negócio, também ouviam a palavra de Deus. Então esses irmãos tiveram o privilégio de ter na íntegra, lá no comecinho da história da igreja, irmãos, o privilégio de ter uma pessoa do lado completamente capacitada. E embora trabalhassem muito na sua oficina, consertando tendas, mantivessem a casa e cuidassem do apóstolo Paulo, eles também sempre encontravam tempo para estudar a palavra de Deus. Eram muitos afazeres, era um casal extremamente ocupado, mas eles encontravam tempo para poder testemunhar, ler e ali tirar grandes lições da palavra de Deus. Priscila e Áquila aprenderam a amar a cada vez mais a palavra de Deus. Irmãos, isso é uma questão de fé. Ouvir a palavra de Deus, testemunhar da palavra de Deus, tentar entender o que Deus quer para a nossa vida, para o nosso coração. Isso é uma questão de fé. A sua oração é uma questão de fé. O seu testemunho é uma questão de fé. Quando oramos por alguém que está enfermo, é uma questão de fé. Quando temos no coração o desejo de evangelizar, é uma questão de fé. Quando recebemos um visitante, que entendemos que aquele visitante precisa ouvir a palavra de Deus, e nos achegamos a esse visitante, estamos nos achegando a ele com uma palavra de fé. Tudo está relacionado à fé. Agora percebam comigo, Priscila e Áquila, com tanta bagagem, com tanto conhecimento, com tanta vida já, com tanta experiência como casal, o que eles iriam fazer? Com tanta bagagem. O que eles iriam fazer com tanto conhecimento? O que vamos fazer? Engavetar tudo isso? Essas oportunidades, essas possibilidades, esse aprendizado? Nós vamos pegar tudo que aprendemos e deixar para lá, e temos uma vidinha de conserto de tendas ali, mais ou menos, e não vamos dar ouvido àquilo que aprendemos? Eles não fizeram isso, queridos, não fizeram isso. E nem de longe pensaram algo a respeito. Porque o que dá a entender da palavra de Deus é que desde que casaram, desde que estavam juntos ali, tinham o mesmo pensamento, um único pensamento, de aprender para viver e testemunhar. Agora, olha só, com todo o aprendizado ouvido, o que eles fizeram? É a segunda parte do nosso tema, a ação. Partiram, fizeram algo que, para a época, revolucionou todo o conhecimento bíblico e toda a ação de evangelismo. Olha só, irmãos, quando Paulo partiu de Antioquia, na sua terceira viagem missionária, ele viajou pela terra da Ásia Menor e depois ele voltou para Éfeso. Permaneceu cerca de 3 anos ensinando a palavra de Deus, fora já de onde estavam Áquila e Priscila. E durante esse período, ele escreveu a sua primeira carta aos Coríntios. Então nós vamos ler agora, 1 Coríntios 16, versículo 19. 1 Coríntios 16, versículo 19. É primeiro ou segundo aqui? Deixa eu conferir. Primeira mesmo, que segunda vai ter o versículo, capítulo 13. 1 Coríntios 16, 19. Isso, amém. Paulo já está fora da cidade, já mudou de lá, já foi para outro lugar. E ele escreve, estando em Corinto, escreve algo muito abençoado a respeito de Priscila e Áquila. Olha só, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, as igrejas da Ásia vos saúdam no Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está, aonde? O que aconteceu depois, irmãos? O apóstolo Paulo sai, vai para outro lugar, e o que Priscila e Áquila fazem? Estabelecem na sua casa uma igreja. Irmãos, é uma questão de fé. Estão ali agindo de acordo com o Evangelho.
e agora então passam a ter uma ação contínua. Eles resolveram investir naquilo que eles aprenderam. E Paulo está dizendo: olha, eu falei de vocês aqui, porque as igrejas da Ásia vos saúdam. Paulo usou o exemplo deles como testemunho, para dizer: olha, lá tem um casal abençoado, que está agindo de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor Cristo Jesus, que está testemunhando, que está vivendo, que está levando adiante o evangelho da salvação. E bem assim, a igreja que está na casa deles. É uma saudação de Paulo para com Áquila e Priscila, e saudando, falando que os irmãos saúdam Áquila e Priscila, e também a igreja que está estabelecida na casa deles. Irmãos, ação. Áquila e Priscila partiram para o ataque. Ação. A casa deles se tornou uma agência missionária. Foram cooperadores do ministério de Paulo e parceiros na obra da evangelização. Dedicaram tempo e cuidado aos neófitos, novos na fé. Os novos iam chegando, e eles em particular, o pastor Ariel está fazendo exatamente agora, classe de novos, neófitos, novos na fé. Eles iam chegando na casa de Áquila e Priscila, e eles tinham um momento em particular com essas pessoas, porque tinha alguns irmãos que já estavam com um alimento já um pouco mais sólido relacionado à palavra de Deus, era um tipo de palavra, e tinha aqueles irmãos que estavam começando. Então eles dividiram as suas ações dentro da casa deles. Olha que bonito. Perceberam que muitos não estavam apropriadamente aptos para ouvir todo o contexto bíblico, mas separaram aquilo. Vamos começar devagar com esses aqui, para irem aprendendo, e com esses aqui vamos adiantar um pouco mais, de forma que aqueles que estavam adiantados poderiam sair e montar outras igrejas em suas casas, e aqueles que estão começando vão substituir aqueles que já estão saindo. Irmãos, estratégia missionária, ação, planejamento. E agora, olha só, eles estavam de acordo com as Escrituras e com fidelidade, propagando a palavra de Deus. Irmãos, nesse momento que Priscila e Áquila foram juntos com Paulo em Corinto para Éfeso. Eles foram se encontrar com Paulo lá em Éfeso. E nesse momento, em Éfeso, Priscila e Áquila também já estavam morando em Éfeso nesse momento da história. Chegou na cidade um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. E esse Apolo, irmãos, era um pregador muito eloquente. Era um homem vistoso, um homem agradável, que tinha uma boa palavra, um grande palestrante daquela época. Priscila e Áquila, onde estavam, na sua casa, eles mudaram algumas vezes de residência, e sempre em suas casas, a ação era a mesma. Era uma residência típica de pessoas que queriam propagar a palavra de Deus. Era uma agência missionária ali uma igreja. Então, quando passou pela cidade um natural de Alexandria, chamado Apolo, um judeu, esse rapaz eloquente, esse homem eloquente que falava muito bem, eles deram guarida a esse senhor. Por quê? Porque queriam somar forças. Quem sabe pregar? Quem sabe ministrar? Quem sabe louvar? Quem sabe cantar? O que você sabe fazer? Vem para cá, junte-se a nós, vamos juntar forças. Quanto mais forças nós tivermos, quanto maiores as possibilidades, nós vamos adiantar o nosso passo e crescer muito mais. O evangelho vai ser mais pregado. Nós vamos dividir as nossas tarefas. Então eles deram guarida a esse senhor chamado Apolo. E Apolo, ele era um homem instruído na palavra do Senhor. Só que para aquela época, Apolo era muito experiente no Antigo Testamento. Apolo não tinha muito ouvido dizer a respeito de Jesus. Ele estava com seu intelecto, com sua mente, lá no Antigo Testamento. Pregava muito bem, falava muito bem, era um pregador muito eloquente, uma pessoa de muita facilidade nas palavras, mas ele entendia do Antigo Testamento. E Priscila e Áquila foram dar algumas aulas para ele, instruí-los a respeito da nova vida em Cristo Jesus. Irmãos, olha que bênção, que bonito. Ele então pega essa palavra com precisão a respeito de Jesus, porque na época dele, ele conhecia somente o batismo de João, mas nada além disso. Depois dali em diante, os feitos de Jesus e os atos da vida da igreja, Apolo não sabia. Ele foi instruído através de Priscila e Áquila. Irmãos, eu lembro de uma pessoa na nossa cidade que nós moramos, eu e o Sione,
casados, e tinha uma senhora muito distinta, do mesmo procedimento de Apolo, extremamente conhecedora do Antigo Testamento, extremamente conhecedora. Sabia o Antigo Testamento de um lado ao outro, da primeira página à última página. Sabia muita coisa de cor, ela orava muito sobre aquilo, as mensagens que ela dava à frente da igreja, uma professora incrível de escola dominical, escola bíblica dominical. E ela, uma vez, falou: Eliseu, vamos dividir. O que você puder me ajudar, eu agradeço, porque eu conheço muito o Antigo Testamento. Só que eu não sei nada do Novo Testamento, eu fico perdida. Eu fico tentando entender o procedimento do Novo Testamento e não entra na minha cabeça. Então nós dividimos um pouquinho. Eu comecei a falar do Novo Testamento e ela começou nas suas mensagens a falar do Antigo Testamento. De forma que ela, através da minha simplicidade, logicamente, do meu conteúdo da época, ainda jovem, ela conseguiu entender um pouquinho a respeito do Novo Testamento. E eu lembrei dela verdadeiramente, irmãos, a respeito de Apolo. Porque talvez hoje, na nossa característica de cidade ou do nosso tempo, talvez tenham pessoas assim, que entendem muito de um lado e às vezes não entendem o outro, ou tem pessoas que falam muito bem do Novo Testamento e do Antigo Testamento tem alguma dificuldade, de forma que isto é igreja, porque todos aprendem. Sabe por quê, irmãos? Porque nem todo mundo sabe tocar violão, mas aquele que sabe tocar edifica aquele que não sabe. Nem todos nós sabemos cantar, não é verdade? Mas aquele que sabe edifica aquele que não sabe, né? Nem todos nós temos habilidade com oração, mas aquele que sabe edifica aquele que não sabe. Então, irmãos, isso é igreja, isso é viver igreja. Aquele que sabe completa aquele que não sabe. E a estratégia de Áquila e Priscila, de Priscila e Áquila, era justamente, irmãos, vamos nos completar. O que você sabe? Entende essa parte da história, irmãos? O que você sabe? Qual é o seu melhor? Você não sabe mexer na transmissão, eu não sei mexer na transmissão, mas somos abençoados por irmãos com habilidade para edificar a nossa vida e deixar o microfone devidamente funcionando para os nossos ouvintes. Isso, irmãos, é igreja. Nós nos completamos e precisamos pensar a respeito disso, desse ato de se completar. E, irmãos, o que aconteceu? Depois que, com paciência, Áquila e Priscila instruíram Apolo a respeito da palavra de Deus, o que Apolo fez? Ficou quietinho e falou: não, eu vou engavetar isso aqui? Não. Ele foi para a rua, foi para a trilha. Como diz o nosso popular, deu linha na pipa. Foi falar: vocês estão aqui bem estabelecidos, agora eu com esse aprendizado vou usá-lo em outro local. Então Apolo, já dotado de um conhecimento, de uma novidade de vida para ele, foi pregar o amor de Cristo Jesus para outras pessoas. Irmãos, quanto aprendizado, quanto aprendizado. Isso é ação, e isso é viver igreja. Muitos de nós, ou alguns de nós, nunca serão um grande pregador, mas somos abençoados pela vida de pessoas que se dispõem a falar da palavra de Deus, irmãos. E muitos irmãos e irmãs foram impactadas a respeito do apóstolo Paulo e a respeito de irmãos e irmãs como Priscila e Áquila como um casal. E como Apolo, e como muitos outros da história nos revela, não é verdade? Mas nós temos a nossa contribuição com relação à palavra de Deus. Tem alguma coisa que nós sabemos fazer, que nós vamos deixar isso para outra mensagem, mas tem alguma coisa que nós sabemos fazer. Porque na igreja nós temos atividades, e muitas. Nós podemos fazer muitas coisas, certo? Essa aptidão à palavra de Deus pode levar-nos a abrir portas, como foi com Priscila e Áquila, como Apolo, como apóstolo Paulo e muitos outros aí. Então nós já passamos pela ação de fé, testemunharam a respeito da vida em Cristo Jesus, eles viveram isso em fé, passaram isso na prática da ação. O que nós vamos viver com tanto testemunho, com tanto conhecimento? O que nós vamos fazer com tanto aprendizado? Partiram para a ação. E agora nós vamos um terceiro ponto, irmãos, que também está na nossa frase ali, que é o testemunho. O testemunho desses irmãos. Eles aprenderam também a distribuir o seu conhecimento, e agora a cidade, as pessoas o veem em testemunho. Romanos 16, versículo 4. Romanos 16, versículo 4. Diz assim: os quais pela minha vida, isso é o apóstolo Paulo fazendo,
Ele está falando de Priscila e Áquila, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço. O apóstolo Paulo está sendo grato a eles, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Por que Paulo está agradecendo a eles? Arriscaram a própria cabeça para livrar o apóstolo Paulo. Porque a partir do momento que eles, irmãos, em algum determinado momento da história, se envolveram protegendo o apóstolo Paulo, deu ao apóstolo Paulo chance de falar mais e mais vezes para outras pessoas. É por isso que o apóstolo Paulo fala com gratidão: muito obrigado. E isso lhes agradeço por ter livrado a minha cabeça. Por quê? Porque depois que vocês livraram a minha cabeça, eu continuei pregando o amor de Deus na vida de muitas pessoas. Porque se vocês não tivessem feito isso, me dado guarida, me dado proteção, a minha parte tinha se encerrado há muito tempo lá atrás. Mas como a ação de vocês contínua, a fé de vocês prevaleceu, então virou-se um testemunho, porque eu, o apóstolo Paulo, sou testemunho do que vocês fizeram na minha vida. Irmãos, olha que bonito, que bênção. 2 Timóteo 4, versículo 19, é o texto que nós também lemos. O apóstolo Paulo diz: saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Por quê? Porque estavam testemunhando também na casa de Onesíforo, Priscila e Áquila. Estavam o tempo inteiro se movimentando, o tempo inteiro procurando recursos, métodos de abençoar a vida de pessoas. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 19, essa é a última menção do apóstolo Paulo a esse casal de amigos. Ele saúda esses irmãos, talvez aí, 10 anos depois aproximadamente, talvez um pouco mais, porque como nós havíamos dito, o apóstolo Paulo, ele, depois que esteve com Priscila e Áquila no primeiro momento, depois eles se separaram. Paulo foi fazer as suas viagens missionárias, Priscila e Áquila continuam na cidade, e depois também ela foi acompanhar o apóstolo Paulo em algumas situações. E em outras situações mais lá na frente, o apóstolo Paulo também foi para outras cidades e deixou Priscila e Áquila onde estavam. Depois o apóstolo Paulo foi preso, e ele estava preso neste momento. E 2 Timóteo 4, versículo 19, que nós temos por título ali o testemunho da vida desses irmãos, essa é a última menção de Paulo a esses amigos, porque ele já estava prisioneiro em Roma. 2 Timóteo 1, 8, versículo 17 fala sobre isso. Paulo já estava prisioneiro em Roma e nesse momento, na prisão, ele lembra de quem? De Priscila e Áquila. Saudai, ele chama até de Priscila, do seu nome natural, que a gente sugere que seja Prisca, como diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele saúda Prisca e saúda Áquila e a casa de Onesíforo, que é onde eles estavam se reunindo naquele momento. Era um outro ponto de pregação. Irmãos, e naquele momento da história, como resultado da perseguição de Nero aos cristãos, Paulo estava muito próximo da sua execução. Paulo foi perseguido e ele estava muito próximo da sua execução. E ele escreve essa segunda epístola ao seu filho na fé, chamado Timóteo. Irmãos, mesmo em circunstâncias tremendas, ruins, negativas, que talvez não tinham soluções, como não teve, o apóstolo Paulo foi morto, mas ele naquele momento, ele lembrou da história de vida dele, ele lembrou do seu passado, e ele fala assim: olha, eu não posso deixar de agradecer a Priscila e Áquila, pelo investimento que fizeram na minha pessoa, e por tudo que eles fizeram a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo naquelas circunstâncias, ele não deixou de enviar suas saudações a Áquila e Priscila, e ele fez isso por intermédio de Timóteo, deixou registrado. E eu tenho a dizer, irmãos, que pessoas da estatura desse casal até podem existir, e que bênção que existe, e eles estão inseridos na palavra de Deus para o nosso aprendizado, o que nós podemos fazer, qual é a nossa utilidade. E é devido a essas pessoas que o apóstolo Paulo escreve. Eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios 3, versículo 2. Essa leitura faz parte do testemunho do apóstolo Paulo em relação a Priscila e Áquila. 2 Coríntios 3, versículo 2. Vamos ler? Vós sois a nossa carta,
escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está dizendo, quanto a vocês, crentes, que perseveraram, que testemunharam, quanto a vocês, não precisa de carta de referência, não precisa de escrita, porque o próprio procedimento já está escrito no coração de vocês, pela bondade, pela ação, pela fé e pelo testemunho, irmãos, conhecida e lida por todos os homens. Paulo está dizendo, quanto a vocês, firmes na fé, que testemunham da vida em Cristo Jesus, quanto a vocês que verdadeiramente abraçam o Evangelho de Cristo Jesus, quanto a vocês, não precisa referência, vocês são uma carta aberta. O próprio testemunho de vocês já dizem quem vocês são. Se houver algum julgamento, haverá em cima do testemunho de vocês, porque vocês foram contribuintes, zeladores do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Queridos, que história fantástica de Priscila e Áquila, cooperadores na fé com o apóstolo Paulo, cooperadores com outros irmãos em Cristo Jesus. Pessoas que não precisam de recomendação, por terem uma vida transparente, dedicada ao Evangelho. Priscila e Áquila eram um ponto de referência. E eu arrisco a me dizer, irmão, está com problema? Procura, naquela época, procura Priscila e Áquila. Irmão, está precisando de oração? Procura quem? Priscila e Áquila. Irmão, está precisando de resolver alguma coisa muito séria, está precisando de ajuda? Procura Priscila e Áquila. Irmãos que serviam de referência para aquela época. Irmãos, você está precisando de ajuda? Você vai procurar a quem? Cadê a Priscila e Áquila da sua geração? Cadê essas pessoas que testemunhavam da palavra de Deus? Esse homem, essa mulher de oração. Cadê esse casal que vivifica, que vive a palavra de Deus, que abre as portas da casa para receber, ser ouvinte, para falar, para ouvir os seus problemas, ouvir suas necessidades, e juntos ali em Cristo Jesus, formaram a solução? Cadê esse casal da sua geração? Irmãos, é para a casa de Priscila e Áquila que os aflitos deveriam correr, se recorrer. Era para a casa de Priscila e Áquila que nós, se estivéssemos vivendo naquela época, deveríamos nos portar, porque eram pessoas extremamente zelosas pelo Evangelho de Cristo Jesus. E você, querido irmão, querida irmã? E você, querida igreja? Para onde você vai correr? Ou, digo mais, a sua casa é uma casa referência como Priscila e como Áquila? Irmãos, foi por a causa deles, foi por testemunho de Priscila e Áquila, registrado pela palavra de Deus, que muitas pessoas conheceram o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Foi pelo testemunho de muitas pessoas que falaram a respeito de Priscila e Áquila, que também testemunharam a respeito de uma vida em Cristo Jesus. E esse testemunho veio por ação, e essa ação veio pela fé. Todo o aprendizado que Priscila e Áquila tiveram, eles verdadeiramente procuraram ali fazer o seu melhor para viver uma vida em Cristo Jesus. E eu quero encerrar dizendo, irmãos e irmãs, que nós temos muitas possibilidades, muitas das quais nós vivemos neste momento da nossa vida. E quem sabe, a gente consegue mudar um pouquinho ali o nosso contexto de vida e ser uma casa, ter uma vida de testemunho propagadora da palavra de Deus.